Na verdade, eu ligo zero pra aparência, entendeu? Eu sempre decido as pessoas com quem eu vou me relacionar através dos laços que eu crio com elas, pelas conexões profundamente significativas emocionais, e não pela aparência. Oiê, bem-vindos ao Giro Pop. Eu sou o Giro e hoje a gente vai girar sobre o Brincando com Fogo. Mas antes de começar a falar, dá um curtir aí, me dá esse apoio que é muito importante pro canal. Brincando com Fogo é uma série, um reality show, na verdade, que tá no Netflix. E ele tava até em top 1 até semana passada, quando eu vi. Enfim, então tá todo mundo assistindo, aí todo mundo falando sobre. Eu já tinha visto sobre umas propagandas antes e tal. Mas enfim, ele é um reality show basicamente que coloca várias pessoas numa casa, com várias luxúrias, com várias coisinhas legais e tal, piscinas, aquela coisa toda. E as pessoas são super bonitas, selecionadas pra serem as mais padrõezinhas, as mais, entendeu? Tudo isso daí. E aí elas estão achando que elas vão só passar um mês lá, num reality e tal, mas na verdade não é isso. I'm Lana. Plot twist. Go team! There are conditions to your stay here. No kissing or sex of any kind. This retreat is to help you gain deeper emotional connections. Money will be deducted for any sexual activity. E aí, de cara, eu não gostei muito do que eu tava vendo, entendeu? Porque o primeiro, o segundo episódio lá, ficar apresentando as pessoas e fazendo todo aquele eles entram de biquíni, eles entram, sabe, quase sem roupa, e aí fica mostrando o corpo, e nossa, como essa pessoa é bonita, como ela é bonita, como ele é bonito, e como não sei o quê. E fica apelando o tempo todo sexualmente. Então, meio que, tipo, ele prega que você não pode, e ele prega, inclusive, depois que isso é exatamente pra você mostrar o quanto a relação sexual ela atrapalha pra você criar um vínculo emocional, só que fica o tempo todo na série vendendo sexo, sabe? As pessoas provavelmente foram assistir porque, nossa, proibição de sexo, e essas pessoas são bonitas, vou lá ver, sabe? Então, achei muito complicado, achei muito, sabe? Esses primeiros episódios que tinha só essa apelação e tinha esse culto à beleza, né? E aí fica mostrando eles falando, nossa, porque não tem como você ficar sem relação sexual e tudo mais por um mês, nossa, um mês, não pode, não dá, nunca fiquei sem e tal. E aí você olha e fala, né, tipo, essa pessoa que é tão padrão e tão endeusificada por toda a cultura e tudo, não consegue ficar um mês sem nada, coitada, né? Tanta gente que é considerada feia perto dos padrões e tem isso, nossa, não vai ter como, sabe? E além disso ainda fica falando, tipo, nossa, eu não sei se eu vou aguentar com essas pessoas tão bonitas aqui. E aí você para pra pensar, tipo, como assim você não vai aguentar? Então, tipo, se você é uma pessoa muito bonita na rua, você ataca ela, você pega ela sem permissão dela, sabe? Tipo, como assim não vou aguentar, sabe? Então, fica mostrando essas coisas, aí você fica meio tipo, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Eu falei, não, vamos ver, já que eu já comecei, né, me propus a ver, a falar sobre, então vamos ver. Inclusive, tem um que fala, ai, mas eu entrei aqui e eu sou belo, e tem essas beldades, e nananã, e aí eu sinto como se eu tivesse superpoderes, me foi dado superpoderes, só que eu tô num planeta onde esses superpoderes não podem ser usados. E aí eu também fiquei meio tipo, tá, então você tá atribuindo aqui por você ter beleza, é como se você tem um superpoder, ou seja, você tem uma vantagem muito grande sobre as outras pessoas. Só que você não pode usar esse superpoder, que é você ser bonito perto do padrão, e aí você se sente, sabe? Eu fiquei meio assim, tipo, privilégios. E como eu sou eu, né? Eu não pude deixar de ficar refletindo sobre algumas coisas nessa história toda. E eu fiquei pensando o quanto as pessoas, elas não enxergam essas questões com beleza, com padrão, direito, sabe? Porque a gente tá num momento onde a gente questiona muito essa questão de o que o gênero tem que fazer, o que a cor da pele quer dizer, que é nada, né? Mas as pessoas tiram conclusões e esse é visto como muito errado. E aí tem o seguinte discurso: a sua genética, né, que define a cor da pele e tal, ela não pode definir se você recebe vantagens ou se você não recebe vantagens, ou como as pessoas te veem ou não. Só que as pessoas se esquecem que a beleza, o padrão, também vem da genética. Porque tá, você pode até fazer uma recalcitração toda de você mesmo, várias cirurgias plásticas se você tiver dinheiro e tudo mais, mas se não, isso é completamente definido pelo quê? Pela sua genética. Se ela é europeia, né? Se ela tem os traços mais finos e tudo mais, ou se ela não é, né? Então, existe muito esse problema que as pessoas não enxergam, que quando elas
julgam ou querem estabelecer laços, seja de amizade, seja de relacionamento, seja lá o que for, se ela quer ou não quer, ou se ela conclui coisa através da beleza, que é uma coisa genética, ela tá fazendo um tipo também de separação através da genética. E claro que eu não tô falando que é exatamente a mesma coisa de um racismo, mas os dois vêm de uma genética, sabe? Que você conclui coisas em cima, que você estabelece se você quer ou não alguma coisa, ou se você quer ou não estabelecer laço com aquela pessoa. E eu comecei a achar isso muito problemático, que a gente deveria começar a entender que a beleza e o padrão, como a gente construiu como sociedade, como cultura, também exclui pessoas através da genética delas. E, enfim, aí comecei todos esses pensamentos e eu fiquei, gente, primeiro que não precisa ser cultuado num reality show desse jeito, né? E outra, que as pessoas precisam pensar um pouco mais sobre isso, colocar nessa perspectiva de separar se você quer ou não estabelecer laços ou qualquer coisa do tipo através da genética de uma pessoa, uma coisa que ela não tem controle, que ela nasceu daquele jeito, né? Então, muito problemático. Mas enfim, apesar de todas essas questões, eu aguentei firme e forte e continuei assistindo o reality show lá. E aí ele começou a me surpreender um pouquinho. Eu não acho que ele foi tipo, nossa, então foi as mil maravilhas, no final das contas não foi. Tá? Porque eu enxerguei muitos desses problemas todos de ficar cultuando e jogando isso, sabe? Como se realmente a beleza fosse uma coisa extremamente importante e que definisse se eu quero ou não ficar com a pessoa, várias coisas nesse sentido. Mas ainda assim ele mudou um pouco a cara com o passar do tempo, porque além de aplicar as regras, as punições de dinheiro para diminuir a questão do prêmio lá, teve uma hora que eles começaram a liberar toques, beijos e tudo mais, no momento em que o relógio deles ficasse com a luz verdinha, que significa que eles conseguiram estabelecer uma conexão profunda com a outra pessoa. E quem julga isso é aquela máquina lá, né? Então fica meio tipo, nossa, a máquina é Deus e ela sabe de tudo, então ela sabe quando as pessoas têm uma relação, uma conexão profunda e não estão fingindo frente às câmeras porque é um reality show, né? Mas enfim, e aí ela consegue decidir que você está apto a beijar sem punições. Teve isso e aí começou a encaminhar para uma coisa de, às vezes as pessoas, e esses padrões mais ainda, estão tão habituadas a estabelecer conexões, começar uma conexão, começar a conhecer uma pessoa, começar a definir se quer ou não continuar com aquela pessoa, só através do sexo e só através do beijo, que é como se eles estivessem falando, calma, tudo bem, por mais que isso seja uma parte importante, vamos começar a ver que eu não posso ficar me estabelecendo só nisso. Então vamos deixar pra gente entregar o nosso corpo, pra gente se expor nesse sentido, só quando a gente realmente quiser estabelecer uma conexão com aquela pessoa, porque senão a gente pode estar só tipo, vou me entregar ali pra aquela pessoa, e aí aquela pessoa nem é legal, e eu nem aprovo, e nem nada, mas pela beleza eu estou ali me entregando por uma questão egóica, sabe? Enfim, e aí começa a questionar um pouco isso, que eu achei bem interessante. Essa parte eu achei interessante, que é exatamente essa questão de você parar pra pensar o quanto a gente define o que os laços e o que a gente gosta, o que não gosta, o que relacionamentos a gente tem só através da questão carnal, né? Do beijo, do sexo e tudo mais. Então essa parte eu achei legal, que foi meio que tentando trazer que se a gente não tem uma conexão também no sentido emocional, no sentido racional, de ter as mesmas ideias, de ter os mesmos princípios, não adianta a gente ficar se guiando só pelo carnal, que é como começa e como vão a maioria das relações a princípio. Então, isso eu achei bem legal, né? De tentar valorizar outras questões e não ficar só na questão sexual, só nessas questões assim, das pessoas não ficarem, oh meu Deus, mas eu preciso, oh meu Deus, mas essa questão, esse tabu todo e essa cultura toda que tem em volta do sexo e que coloca o sexo aqui, sendo que não é bem assim, né? Mas enfim, aparentemente, inclusive, teve um casal que foi formado lá dentro, né? Na verdade, acho que teve 3 casais que foram formados lá dentro, mas um deles continua até hoje. O reality show foi gravado 1 ano atrás, por mais que tenha saído na Netflix só agora, né? Aparentemente, deu certo pra criar um casal ali, não sei o quanto isso é fake, quanto isso é não sei o que, não sei também, né? Mas a questão é que teve pontos positivos nesse mar de coisas que não eram tão positivas assim, né? E eu ia até recomendar aqui pra vocês assistirem também, se vocês ficarem curiosos e tal, mas assim, eu não gostei tanto a ponto de recomendar, né? Se você vai assistir como lazer e tal, não recomendo. Se você assistir para refletir e tal, ver essas coisas, pode assistir, né? Você pode até comentar aqui se você gostou, se não gostou, se você assistiu e não. Se você pensa nessas coisas, enfim, me conta aí, escreve aqui embaixo, me fala, tipo, nossa, concordo, não, discordo totalmente, e, sei lá, fala umas coisas aí que eu vou gostar. Lembre de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de tudo isso daí, porque, né, que é isso que o youtuber faz, né, fica recomendando essas coisas, e é isso, tchau! Ai, é difícil às vezes mendigar like, né?